Existe um tipo de crime que não aparece nos jornais, não porque seja pequeno demais, mas porque os responsáveis são grandes o suficiente para apagar os rastros antes que qualquer repórter chegue perto. É o tipo de crime que se esconde atrás de assinaturas em cartório, de apertos de mão em gabinetes fechados, de homens que sorriem na missa do domingo e destroem famílias na segunda-feira de manhã. Esse é o tipo de crime que Lúcio Flávio conhecia bem. E esse é o tipo de crime que ele não tolerava. O que você vai ouvir agora aconteceu no Brasil real, numa cidade real, com pessoas que existiram, sofreram e, em alguns casos, nunca foram ouvidas, exceto por um homem. Um homem que, quando o sistema decidiu olhar para o outro lado, escolheu olhar de frente. Diamantina não era o nome da cidade. Era o apelido que os moradores mais velhos davam ao bairro. Um conjunto de ruas irregulares no fundo de uma região industrial do interior de São Paulo, onde as casas eram pequenas, as dívidas eram grandes e o nome de certos homens soava como lei. O tipo de lugar onde ninguém perguntava muito, onde as coisas simplesmente aconteciam e as pessoas aprendiam a engolir. Foi lá que Érica cresceu. Érica tinha 23 anos quando a história começa, mas já carregava dentro dela o peso de uma vida inteira de adaptações. Perdera a visão aos 7 anos, uma doença degenerativa que os médicos do posto de saúde levaram tempo demais para diagnosticar. Tempo esse que custou o que não tinha mais preço. Mas Érica não se dobrou. Aprendeu a navegar o mundo pelo som, pelo tato, pela memória. Aprendeu a ler em braille. Aprendeu a distinguir pessoas pela pisada, pelo cheiro, pelo ritmo da respiração. Tinha uma inteligência afiada, daquelas que não precisam de diploma para funcionar, e uma memória que guardava tudo, cada conversa, cada promessa, cada detalhe que os outros achavam irrelevante. Ela morava com a mãe, Dona Geralda, uma mulher que tinha passado os últimos 13 anos costurando uniformes para uma pequena fábrica terceirizada. Uma vida inteira de trabalho acumulado numa única certeza: a casa era delas. Escriturada, registrada, paga. Aquelas 4 paredes representavam tudo que Dona Geralda tinha construído e tudo que Érica herdaria um dia. Até que um homem chamado Renato Cavalcante decidiu que aquela casa era dele. Renato Cavalcante não era o tipo de vilão que se anuncia. Não tinha tatuagem na testa nem fazia ameaças diretas. Era contador, 48 anos. Terno de corte médio, cabelo sempre penteado, sorriso calibrado para transmitir confiança. Dono de um pequeno escritório de assessoria jurídica e financeira no centro da cidade. O tipo de estabelecimento que atendia gente humilde com problemas que não entendia. Dívidas, inventários, regulações de imóvel, documentações atrasadas. A especialidade de Renato era justamente essa: encontrar pessoas que tinham algum bem, mas não tinham conhecimento jurídico suficiente para protegê-lo. Então, devagar, com paciência cirúrgica, construir armadilhas documentais ao redor desses bens. Procurações mal explicadas, contratos com cláusulas enterradas em parágrafos densos, assinaturas obtidas sob pressão emocional ou mediante desinformação deliberada. Renato tinha feito isso dezenas de vezes e nunca havia respondido por nada. O golpe aplicado em Dona Geralda foi simples na estrutura e brutal nas consequências. Ela havia procurado o escritório de Renato 2 anos antes para regularizar um problema de herança relacionado ao terreno onde a casa estava construída. Um detalhe técnico, disseram a ela. Algo simples. Renato cobrou uma taxa, apresentou documentos, pediu assinaturas, explicou os termos em linguagem que ela não dominava, com a velocidade de quem não quer que a outra pessoa entenda de verdade. O que Dona Geralda assinou não era o que lhe disseram que era. Aos poucos, Renato foi construindo uma estrutura documental que apontava para uma suposta dívida de Dona Geralda com o escritório.
Honorários nunca discutidos, taxas inventadas, serviços que não foram prestados. E quando a estrutura estava pronta, ele acionou o aparato legal. A casa foi colocada em risco de penhora. Renato contava com a confusão, com o medo, com a desinformação. Contava com o fato de que Dona Geralda não teria dinheiro para contratar um advogado de verdade, não entenderia o processo e eventualmente cederia. O que ele não contava era com Érica. Quando os primeiros documentos chegaram pelos correios, foi Érica quem pediu à vizinha que os lesse em voz alta. Depois pediu de novo. E depois mais uma vez. Ela não entendia tudo, mas entendia o suficiente para saber que algo estava errado. Havia contradições entre o que sua mãe lembrava de ter assinado e o que os documentos descreviam. Havia datas que não fechavam. Havia valores que nunca foram mencionados. Érica começou a fazer anotações em braille. Organizou uma linha do tempo. Pediu a diferentes pessoas que lessem os mesmos trechos dos documentos para confirmar o que havia entendido. Não tinha acesso a advogado, não tinha dinheiro, não tinha influência. Tinha apenas aquela mente que registrava tudo e uma teimosia que vinha de um lugar fundo, daquele lugar em que a gente guarda as coisas que não pode perder. Ela foi a 2 delegacias. Em ambas, foi atendida com a pressa de quem não quer se envolver em questão de documentação civil. Foi à Defensoria Pública. Passou horas numa fila, foi recebida por um atendente sobrecarregado que anotou o caso e prometeu retorno em semanas. Foi a um programa de rádio local que fazia quadro de reclamações da comunidade. O apresentador ouviu, disse que era complicado e passou para o próximo ouvinte. Ninguém quis tocar naquilo. O nome de Renato Cavalcante era conhecido na cidade, não como criminoso, como colaborador, patrocinador de festas juninas, doador de cestas básicas em período eleitoral, homem que frequentava o clube certo, conhecia o vereador certo, almoçava com o delegado nos aniversários. Não era intocável por lei, era intocável por conveniência. Enquanto isso, Dona Geralda foi perdendo o sono e Érica foi perdendo a paciência. Foi numa dessas tardes de espera, numa sala de espera da defensoria que cheirava a papel velho e desânimo, que Érica cruzou com um homem que estava ali por razão diferente. Não como assistido, como alguém que observava, sentado num canto, folheando documentos com a atenção de quem lê nas entrelinhas, não nas linhas. Ela o identificou pelo silêncio diferente que ele irradiava. Não era o silêncio passivo de quem espera. Era o silêncio ativo de quem processa, de quem calcula. Ela perguntou quem era. A recepcionista disse o nome com uma certa hesitação, como quem reconhece alguém que é melhor não questionar demais. Lúcio Flávio. Ele estava ali fazendo o que havia se tornado uma espécie de hábito ao longo dos anos, verificando se havia casos que o sistema estava deixando cair. Tinha uma rede informal de contatos, ex-detentos, agentes da lei com consciência ainda intacta, defensores públicos que não tinham virado apenas burocratas. Gente que, vez ou outra, o alertava quando algo estava acontecendo que não devia. Um desses contatos havia mencionado a história de uma menina cega que havia aparecido 3 vezes na defensoria com os mesmos documentos e ia embora de mãos vazias toda vez. Lúcio Flávio se aproximou. Apresentou-se de forma direta, sem cerimônia. Perguntou o que havia acontecido. E Érica, que havia contado a história tantas vezes para pessoas que não ouviram, começou a contar mais uma vez. Desta vez, alguém ouviu de verdade. Lúcio Flávio levou 40 minutos ouvindo. Não interrompeu, não minimizou. Fez perguntas pontuais no momento certo. Datas, nomes, sequência de eventos. Havia algo na forma como ele operava que deixava claro. Não estava ali para confortar. Estava ali para entender. E entender para ele era o primeiro passo de algo muito mais concreto. Quando Érica terminou, houve uma pausa curta. Depois ele disse, com a naturalidade de quem já viu esse tipo de coisa antes: "Isso é uma fábrica.
Ele não fez isso só com vocês. Érica ficou quieta por um segundo. Você conhece o nome dele? Ela perguntou. Não, mas vou conhecer. O que Lúcio Flávio fez nas semanas seguintes não foi heróico no sentido cinematográfico. Foi metódico, foi silencioso. Foi o tipo de trabalho que nunca aparece nos créditos, mas que é o único que realmente funciona quando o sistema está comprometido. Ele começou pelos cartórios. Pediu acesso a registros públicos de imóveis da região, algo que qualquer cidadão pode fazer e poucos fazem. Começou a mapear transações que envolviam o nome do escritório de Renato Cavalcante. Encontrou 5 imóveis que haviam mudado de situação jurídica nos últimos 4 anos, todos com a assinatura de Renato em algum ponto do processo. Todos de proprietários que partilhavam o mesmo perfil. Idosos, pessoas com baixa escolaridade, trabalhadores sem acesso à assessoria jurídica própria. Depois veio o segundo passo. Lúcio Flávio tinha o hábito de conversar com pessoas. Não de interrogar, de conversar. Havia um talento particular nisso, uma capacidade de criar um espaço onde as pessoas se sentiam seguras o suficiente para dizer o que sabiam, mas não haviam dito para ninguém ainda. Ele visitou as redondezas de cada um desses imóveis. Conversou com vizinhos, comerciantes, o dono do bar da esquina que via tudo e não era consultado por ninguém. O que emergiu dessas conversas era um padrão. Renato aparecia em momentos de vulnerabilidade, morte de cônjuge, dívida hospitalar, confusão de herança, e oferecia ajuda. A ajuda tinha preço, e o preço crescia. Havia uma mulher, Ana Lúcia, 61 anos, que havia perdido um apartamento que era o único bem do marido falecido. Havia um casal de idosos, os Menezes, que viviam num imóvel que, tecnicamente, não era mais deles, sem que ninguém lhes tivesse explicado quando ou como isso havia acontecido. Havia um homem chamado Dirceu que havia assinado o que acreditava ser um contrato de refinanciamento de dívida e descobriu, meses depois, que havia cedido os direitos sobre seu ponto comercial. Todos com medo. Todos sem dinheiro para advogado, todos convencidos de que ninguém os ouvia. Lúcio Flávio foi a cada um deles. E cada um deles, quando entendeu que alguém estava documentando o que havia acontecido, começou a falar. A figura de Renato Cavalcante, quando vista de perto, tinha a textura de uma ilusão bem montada. Ele havia construído ao redor de si uma rede de proteção que funcionava em camadas. A primeira camada era a aparência de legitimidade. Escritório registrado, CRC ativo, site com depoimentos positivos selecionados. A segunda camada era a rede social. Os almoços, as doações, os favores estratégicos. A terceira camada era o mais sofisticado de tudo. Uma estrutura de documentos tecnicamente válidos, assinados de forma aparentemente voluntária, que transformavam crimes em disputas civis. Nenhum daqueles casos havia chegado à esfera criminal porque Renato tinha o cuidado de construir uma plausibilidade denegável em cada operação. Era sempre possível argumentar que o cliente havia entendido, havia concordado, havia assinado. A dificuldade de provar intenção criminosa em contratos era a armadura que o protegia. Mas havia um ponto que Renato não havia considerado com cuidado suficiente. Quando se faz a mesma coisa muitas vezes, cria-se um padrão. E padrões podem ser documentados. Lúcio Flávio tinha agora 7 casos, 7 histórias, 7 conjuntos de documentos com anomalias que isoladamente podiam ser descartadas como imprecisão ou negligência. Juntos, formavam outra coisa completamente diferente. Formavam evidência de prática reiterada, de dolo sistemático, de uma operação deliberada. Ele organizou tudo isso com a ajuda de um advogado com quem havia trabalhado anos antes. Um homem que havia saído de uma carreira no Ministério Público com a consciência ainda limpa.
e um certo desprezo por criminosos de colarinho branco que viviam confortáveis enquanto suas vítimas dormiam no chão. O advogado analisou o material. Ficou quieto por um longo tempo. Depois disse que havia o suficiente para uma representação criminal com pedido de investigação, com base em estelionato qualificado e possivelmente falsidade ideológica. Havia também, se tudo fosse confirmado, possibilidade de ação coletiva pelos lesados. O processo foi protocolado numa terça-feira de manhã, sem alarde, sem câmeras. Renato Cavalcante não soube de imediato. Continuou seu dia como sempre, reunião pela manhã, almoço no restaurante de costume, café da tarde. A máquina havia sido acionada, mas ele ainda não sabia. Soube quando os investigadores bateram na porta do escritório. Houve tentativa de contato com o vereador. Houve telefonemas para o delegado. Houve um advogado de defesa caro, contratado em menos de 24 horas, que prometeu fazer o caso desaparecer. O aparato de proteção foi acionado com rapidez, porque esse tipo de homem sempre tem um aparato pronto. Mas desta vez havia algo diferente. Havia documentação. Havia vítimas identificadas, dispostas a depor. Havia um padrão irrefutável que não podia ser explicado como coincidência. E havia, no centro de tudo isso, um conjunto de fatos que o sistema não podia ignorar sem se comprometer de forma visível demais. O inquérito foi aberto. E quando o inquérito foi aberto, outras coisas começaram a acontecer. Pessoas que haviam ficado caladas por anos, outros lesados que nem Lúcio Flávio havia encontrado, começaram a aparecer. Um homem que havia perdido uma área rural na região. Uma família que havia sido convencida a ceder a propriedade de um imóvel comercial. Um caso que remontava a 8 anos atrás. O que era 7 se tornou 11. Depois, 15. Érica soube do desdobramento por Lúcio Flávio, que foi pessoalmente até a casa dela e de Dona Geralda numa tarde em que o calor pesava sobre o bairro como algo sólido. Ele não trouxe promessas, trouxe informações. Disse o que havia sido feito, o que estava em andamento e o que ainda era incerto. Dona Geralda chorou, não de alívio imediato, porque o processo era longo e o resultado ainda não estava garantido. Chorou porque alguém havia acreditado nelas, porque a história havia sido levada a sério, porque depois de 2 anos batendo em portas que não abriam, uma havia aberto. Érica não chorou. Ficou quieta por um momento. Depois disse: "Ele vai perder a casa dele também?" Lúcio Flávio não respondeu de imediato. "Não sei o que ele vai perder", disse por fim. "Mas ele vai responder. Isso eu sei." Havia algo na maneira como ele disse isso. Não com raiva, não com satisfação teatral, mas com a frieza seca de quem faz uma afirmação técnica, que deixou claro que aquilo não era uma promessa emocional. Era uma declaração de fato. O processo contra Renato Cavalcante arrastou-se pelos meses seguintes com a lentidão característica do sistema judicial brasileiro, mas avançou. O advogado de defesa conseguiu algumas postergações. Conseguiu desqualificar 2 dos casos por questões processuais, mas não conseguiu desmantelar o núcleo central da acusação, o padrão, a reiteração, a sistematização do golpe. Renato foi indiciado. Seu CRC foi suspenso. O escritório fechou. Os bens que havia acumulado passaram a ser objeto de rastreamento patrimonial. Parte deles, incluindo valores depositados em conta de terceiros e um imóvel registrado em nome de um familiar próximo, foram identificados como produto de operações investigadas. O caso de Dona Geralda foi um dos que mais avançou na esfera civil. A ação de nulidade contratual, acompanhada pela documentação reunida por Lúcio Flávio e formalizada pelo advogado, caminhou com velocidade maior do que o usual. A casa, que havia estado em risco de penhora por meses, foi reafirmada como propriedade de Dona Geralda. A estrutura documental que Renato havia construído foi desmontada peça por peça.
Não foi celebrado com fanfarra. Foi comunicado num despacho judicial, numa página de processo que ninguém leria em jornal. Mas quando a vizinha leu aquele documento em voz alta para Érica e Dona Geralda, na sala daquela mesma casa que quase deixou de ser delas, houve um silêncio que durou tempo o suficiente para significar alguma coisa. Renato Cavalcante respondeu ao processo criminal. A condenação, quando veio, não foi a mais severa que o Código Penal previa. Raramente é nesses casos. 4 anos em regime semiaberto, com possibilidade de recursos que seus advogados já haviam preparado. O sistema tratou o caso com a temperança que reserva para crimes que não deixam sangue visível. Mas havia algo que o sistema não podia devolver a ele: a posição, o prestígio, a rede de confiança construída ao longo de anos de sorriso calibrado e favores estratégicos, o nome que soava como garantia. Tudo isso, quando o processo se tornou público, evaporou com a rapidez com que essas coisas evaporam quando a exposição chega. O vereador que almoçava com ele passou a não atender ligações. O delegado passou a não mencionar o nome. O clube passou a ter outros frequentadores. A festa junina daquele ano teve outros patrocinadores. Renato Cavalcante havia construído um império de confiança falsa, e o que a confiança falsa faz, quando cai, é cair inteiro. Lúcio Flávio não estava presente em nenhum momento público desse desdobramento. Não deu entrevista, não apareceu em foto. Não havia nada que o ligasse formalmente ao processo. O que havia feito era reunir informações, conectar pessoas, criar as condições para que o mecanismo legal funcionasse como deveria funcionar, se não estivesse travado por conveniência. Havia feito o que ele sabia fazer: encontrar onde a injustiça se esconde, expô-la à luz com precisão suficiente para que ela não pudesse mais se disfarçar de burocracia e garantir que as pessoas certas tivessem o que precisavam para agir. Meses depois, quando cruzou com Érica num corredor da defensoria, ela havia voltado para acompanhar outro detalhe processual. Houve uma conversa breve. "Você está bem?" ele perguntou. "Estou", disse ela. Depois parou. "Você sabia que ia funcionar?" Houve uma pausa. "Sabia que havia o suficiente para tentar", disse ele. "O suficiente para funcionar. Eu nunca sei antes. Ninguém sabe." Érica ficou quieta por um momento. "Mas você tentou mesmo assim?" Não era uma pergunta, era uma observação. O tipo de coisa que não precisa de resposta. Lúcio Flávio assentiu com leveza, disse que precisava ir e foi. A casa de Dona Geralda continuou sendo a casa de Dona Geralda. Érica continuou vivendo lá. Continuou fazendo suas anotações em braille. Continuou ouvindo o mundo com aquela atenção particular de quem aprendeu a enxergar sem olhos. O bairro continuou sendo o que era: um lugar de ruas irregulares e dívidas grandes, onde os nomes de certos homens ainda soavam como lei. Mas havia um nome que não soava mais assim, e havia uma casa que estava de pé. Às vezes, é isso que a justiça parece, quando finalmente aparece. Não um gesto grandioso, não uma sentença proclamada em praça pública, mas uma casa que continua sendo de quem sempre foi. Uma mulher que dorme sem o peso do medo. Uma filha que sabe que o que pertencia à mãe vai continuar pertencendo. São coisas pequenas para quem nunca precisou lutar por elas. São tudo para quem quase perdeu. Renato Cavalcante passou a noite de Natal do mesmo ano em que foi condenado numa situação que não havia planejado. Não importa o nome desse lugar, importa que pela primeira vez em muito tempo havia alguém entre ele e o que queria. E esse alguém havia sido uma menina que não enxergava com os olhos, mas enxergava tudo. E um homem que, quando o inferno decidiu ignorá-la, fez o inferno responder. Se essa história chegou até você, é porque existe algo em nós que reconhece quando a justiça finalmente encontra o endereço certo. Mas essa não é a única história desse tipo. Existem outras.
enterradas em arquivos de cartório, esquecidas em corredores de fórum, silenciadas por acordos que nunca deveriam ter existido. Histórias de crimes que não deixam sangue, mas destroem vidas. De pessoas que tentaram falar e não foram ouvidas. E de momentos em que alguém finalmente ouviu. No próximo episódio, você vai conhecer mais uma dessas histórias. O tipo que te faz questionar o que realmente acontece por trás do que parece normal. Fica aqui. Há muito mais que precisa ser dito.